Boa tarde a todos e a todas. Não sei se já posso começar. Sim? Bom, pronto. Então, vamos agora dar início formal à nossa formação sobre as provas Conhecer, Atuar e Mudar e sobre a ferramenta Ensinar e Aprender Português. É com muito gosto que vos recebemos à distância. Sabemos do esforço que isso acarreta, mas estamos muito contentes que aqui estejam. Estamos conscientes de que este ano é um ano atípico, enfrentamos muita incerteza, não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, contudo, estamos certos de que professores, professoras, escolas, pais e alunos temos que estar preparados para enfrentar este cenário que não é previsível. E como tal, entendemos que as provas Conhecer, Atuar e Mudar poderão ser uma excelente ferramenta de trabalho para os professores, no sentido em que podem orientar, após os resultados, terem conhecimento dos resultados, orientarem a sua ação para com os seus alunos. Ao mesmo tempo, e a novidade deste ano será a ferramenta Ensinar e Aprender Português, poderá também ser uma boa estratégia para trabalhar com esses mesmos alunos. Ambas as atividades decorrem de um programa que o Conselho da Maia tem vindo a desenvolver nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, o Inédito Maia, nomeadamente a ação Compreender Mais. Estas duas ações, entre outras, constituem-se uma oferta para alunos, para professores, para escolas, para pais, no sentido de, mais uma vez, reforço, ajudarem tanto professores como encarregados de educação a que os alunos possam superar ou até melhorar as suas competências ao nível da leitura, da escrita e da compreensão do português. Mas para isso, com certeza, a professora Fernanda Leopoldina Viana e a doutora Helena estarão cá para vos explicar um pouco mais do que é que se vai passar a seguir e todos os passos que serão necessários dar, desde as provas até depois à operacionalização da medida. Por isso, resta-me desejar-vos uma excelente formação. Espero que estes próximos 90 minutos sejam muito enriquecedores para todos e todas e depois gostava de ouvir os vossos feedbacks, de perceber se de facto esta formação foi uma mais-valia e se a aplicação tanto das provas Conhecer, Atuar e Mudar como a aplicabilidade da ferramenta Ensinar e Aprender Português tem sido uma boa experiência, será uma boa experiência, se entendem que é uma boa ferramenta para poderem utilizar nas vossas aulas e se sentem que este esforço que agora estão a fazer no investimento nesta formação dá os seus frutos. Alguns de vocês já tiveram esta experiência no ano passado, nomeadamente com as provas Conhecer, Atuar e Mudar. Os relatórios de cada uma das turmas julgo que foram importantes para orientar a vossa ação durante o resto do ano e esperemos que este ano essa ação seja ainda mais reforçada com a ferramenta. Muito obrigada e uma boa formação a todos e a todas. Dr. Carlos Moreira. Muito obrigado. Queria cumprimentar a Câmara Municipal na pessoa da doutora Sandra Pascoal, a professora Fernanda Leopoldina Viana e a professora Helena e todos os professores que estão a assistir a este webinar. Eu só queria dar 2 palavras. Uma primeira era reforçar da parte da Lusão Info, nosso compromisso com o projeto e garantir que iremos disponibilizar e afetar todos os recursos para criar as condições para que o possam implementar num tempo de incertezas e de indefinições que provavelmente, com um desenvolvimento ao longo do tempo diferente do que tivemos no ano letivo passado, em que de um momento para o outro passou tudo para o ensino à distância, provavelmente iremos alternar entre presencial e à distância de uma forma diferenciada de acordo com a realidade que viemos a ter nos próximos meses. Ano passado eu queria pedir só, peço desculpa, à Liliana se me dava permissões só de partilha, por favor. Só para eu partilhar aqui. O ano passado foi o primeiro ano que aplicaram as provas Conhecer, Atuar e Mudar. Foram produzidos uns relatórios que foram entregues quer à direção do agrupamento, quer a cada professora titular e a Helena fez uma visita a todas as salas de aulas no sentido de individualmente analisar os dados com os professores.
O que é que se verificou? Verificou-se deste trabalho que foi feito junto dos professores, e isto é uma ferramenta para os professores, ou seja, não é uma ferramenta que possa ser utilizada sem o envolvimento dos professores. Verificou-se que uma das perguntas mais frequentes era: sim senhora, muito bem, a gente vai ter aqui uma radiografia sobre o problema e agora qual é a prescrição que nós vamos ter para atuar, ou seja, qual é os recursos que nós vamos ter disponíveis. Isto aconteceu na Maia, aconteceu em muitos municípios em que estas provas foram aplicadas e depois foi lançado um desafio que foi abraçado pela professora Fernanda Leopoldina e pela professora Yolanda de construir uma plataforma para ensinar e aprender português para dar resposta a estas questões. O projeto Ensinar e Aprender Português é um módulo dentro da plataforma, ou seja, vão continuar a ter acesso a partir da plataforma Participa Mais. Amanhã irão ser distribuídas as credenciais de acesso para os professores, que eu também vou gastar 2 minutos só a explicar como é que vai ser o procedimento de registro e de ativação das contas, e esta é a nova versão para este ano da plataforma. Existem aqui 3 diferenças significativas. Eu não vou detalhá-las, porque se o tivesse que fazer, teria que gastar muito mais tempo. Mas basicamente o que vocês vão ter são 2 áreas novas. Vão ter aqui uma área curricular. Isto é dos problemas das coisas online. Eu tenho aqui outra coisa a decorrer e as pessoas estão a mandar mensagens, está-me a pôr aqui no ecrã. Peço desculpa. Tenho aqui uma área nova curricular em que vocês vão ter um espaço que podem partilhar documentos com a vossa turma. É tipo uma área de Moodle, é tipo uma área de partilha de ficheiros, só que só o professor é que consegue partilhar com os seus alunos. E depois vão ter aqui uma outra área de videoconferência, no qual vocês poderão criar uma call, uma videoconferência, sem ter endereços de mail nem nada, com os vossos alunos ou com os encarregados de educação. Ou seja, se vocês quiserem, por exemplo, ter uma reunião com os encarregados de educação, podem utilizar o Zoom, o Teams ou outra plataforma que o agrupamento disponibiliza. Isto é alternativo, não tem nada, é um recurso que está disponível, que faz parte da plataforma, cada um utiliza o que quiser e poderão também fazer. Muito rapidamente, há áreas novas, foram desenvolvidos um conjunto de conteúdos que tenham a ver com o reforço das aprendizagens, da consolidação. O teste ao teu conhecimento, eu estou como um professor do primeiro ano, ou seja, o teste ao teu conhecimento não está disponível para o primeiro ano, está só disponível para o segundo, terceiro e quarto ano, e basicamente são pequenas atividades de consolidação das aprendizagens. Depois foi criada aqui uma área de atividades em família, que tem um cantinho de atividades, a hora de contas, oficinas das artes. O projeto Ensinar e Aprender Português, que vai ser apresentado, a área dos desafios, que tem a ver com o calendário. Neste momento está um sobre a descoberta dos museus, já esteve um sobre o coronavírus. Os concursos, foi feito o mapeamento para as prioridades e orientações do Ministério da Educação de regresso às aulas. O primeiro concurso que está disponível é um concurso que convido todas as turmas a participar, que é tão bom estar de volta. Ou seja, em que as turmas são convidadas a fazer um trabalho sobre o regresso às aulas presencial. Depois tem a área dos crachás e dos professores. Pronto, eu não vou entrar aqui assim em pormenores. O que vai vos ser enviado para o agrupamento vai ser um documento. Eu estou aqui, por exemplo, a mostrar agrupamento de Águas Santas. Vou mostrar aqui, por exemplo, o do primeiro ciclo. E este documento o que é que tem? Tem o utilizador, tem o código de acesso que vocês vão utilizar para fazer o registro para o professor da turma primeiro A. O que é que isto significa? Isto vai ser distribuído o agrupamento que vamos pedir para reencaminhar para os professores. Cada professor identifica a sua turma e ativa a conta na plataforma, no link do costume, código do utilizador, mai.pf, este número, código de acesso, este. Ele a seguir vai-lhe pedir para definir uma password, para associar um endereço de mail e tem o seu registro completo. A partir daqui, com o e-mail pode recuperar a password é encriptada, ninguém tem acesso aos seus dados. Pronto, este é o processo de registro. O que é que nós este ano, dentro daquela lógica que eu disse do acompanhamento, o que é que nós vamos disponibilizar além desta ação que vai decorrer aqui hoje? Vamos disponibilizar uma ação de curta duração de 3 horas sobre
a utilização da plataforma e está disponível uma oficina que vai ser enviada a informação do município para todos, acreditada como formação específica, em que tem 15 horas de trabalho síncrono e 10 de trabalho autónomo. Essas 15 horas de trabalho síncrono são sessões de 3 horas, uma mensal. A primeira sessão vai ser em novembro, a segunda em dezembro, é uma única sessão por mês, e depois janeiro, fevereiro e março. O trabalho assíncrono é o trabalho que os professores fazem com a turma na plataforma. Ela está acreditada como formação específica e está no parceiro que se associou a nós para a formação acreditada dos professores, é a Escola Superior de Educação Paula Francinetti. Portanto, serão abertas tantas turmas quanto os professores interessados. Não há limite. Ou seja, se houver 30 professores será uma turma, se houver 50 serão 2 turmas, cada turma terá no máximo 30 professores. Pronto, era só isto que eu queria aproveitar esta oportunidade para partilhar. Mais uma vez, desejar um bom ano a todos os professores, numa situação difícil em que todas estas ferramentas utilizadas de uma forma adequada e faseada e de acordo com os interesses e com os temas que as pessoas estão a trabalhar, são todas complementares, ou seja, nós não temos duplicação nem temos concorrência, temos complementaridade. Portanto, o que vocês aqui vão encontrar é o currículo local da MEIA, vão encontrar um referencial de educação para a cidadania, um conjunto de atividades, ensinar e aprender português e outros recursos que são complementares aos que vocês têm nos manuais. Muito obrigado, uma boa sessão para todos e o que for necessário, contactem a Câmara ou a Luz ao Info que nós estaremos aqui para dar resposta positiva. Muito obrigado. Passava agora à professora Fernanda Leopoldina Viana. Boa tarde a todos. Eu não sei se está muita gente, se está pouca gente. É um pouco estranho não ver as caras dos participantes, estar a falar para um ecrã em que nos vemos a nós e a mais de 3 ou 4 pessoas. Antes de mais, um bom ano. Esperemos que este ano seja melhor do que o ano passado em termos de organização do ensino e em termos de resultados que possamos vir a ter. Eu vou falar um bocadinho das provas de rastreio deste ano. Penso que na MEIA já todos os professores conhecerão as provas de rastreio, já foram utilizadas no ano passado, no entanto, vou só relembrar um pouquinho para eventualmente um ou outro professor novo que esteja a ouvir falar destas provas pela primeira vez. Como o próprio nome indica, trata-se de provas de rastreio, são diferentes das provas de diagnóstico, e isto porquê? Porque nas provas de rastreio não distribuem os resultados num contínuo, entre o 0 e o 20 ou entre o 0 e o 100. Os resultados das provas de rastreio são depois analisados em função da existência de risco ou de não risco. E quando falamos em risco, neste caso são provas de rastreio de português, portanto o risco é considerado ao nível da leitura e da escrita e da gramática. Estas provas de rastreio devem ser aplicadas no início do ano e permitem, como o Dr. Carlos falou, obter um retrato da turma que temos e, de certo modo, uma identificação das crianças, dos alunos que podem estar, devem ser considerados como em risco. Para quê? Para que, em relação a eles, possam ser tomadas todas as decisões que sejam importantes para evitar que este risco cristalize, porque muitas vezes o que acontece é que se não há uma intervenção atempada, se nós esperamos que aconteça qualquer coisa, eu costumo dizer que os psicólogos usam esta expressão que é a esperoterapia, isto é, vamos esperar que as crianças ou deem o salto ou que eventualmente aconteça aquele clique que às vezes é referido e na realidade o tempo vai passando e o risco cristaliza. Eu vou pedir permissão para compartilhar a tela.
quiser que eu partilhe, professora, esteja. Já cá está. Pronto. Portanto, as provas de rastreio de português são diferentes, são todas diferentes, mas a do primeiro ano é bastante diferente das dos anos subsequentes. Isto porquê? Porque, na realidade, no primeiro ano, as crianças ainda não aprenderam a ler e a escrever e, portanto, não há propriamente uma devolução de resultados em termos de risco ou de não risco. No primeiro ano, o que acontece é que são avaliadas as competências que são consideradas facilitadoras da aprendizagem da leitura e da escrita. No primeiro ano de escolaridade é analisada a consciência fonológica, os conhecimentos culturais sobre o impresso e a identificação de letras. Ao nível da consciência fonológica, que, como viram nas provas do ano anterior, é analisada a identificação da rima ou da sílaba final e do fonema inicial. Professora, desculpa, pode só pôr em módulo de apresentação, por favor, que é para ser mais visível. Portanto, no primeiro ano, as competências avaliadas, como eu estava a dizer, são as competências facilitadoras da aprendizagem da leitura e da escrita e, na realidade, como eu disse, não há uma identificação de risco, mas há uma sinalização dos alunos que eventualmente suscitam alguma preocupação acrescida. E esta preocupação é uma preocupação que tem a ver com o modo como eventualmente o professor pode ou deve fazer a iniciação à leitura e à escrita. Muitas vezes as crianças já frequentaram 2, 3 anos de educação pré-escolar e parte-se um pouco do princípio de que há um conjunto de competências, um conjunto de conhecimentos que eles já dominam. E, na realidade, isso nem sempre acontece, como, aliás, foi visto nas provas dos anos anteriores. Por exemplo, ao nível da identificação de letras, constatamos que uma grande parte das crianças, nomeadamente neste município, identificam mais de 20 letras das 23 que são apresentadas, não as 26, mas apenas as 23. Das 23 que são apresentadas, no entanto, depois há bastantes fragilidades ao nível da identificação de fonemas ou identificação de sílabas finais. Isto é, parece haver uma preocupação acrescida com o conhecimento de letras, mas depois as crianças não têm, digamos, a ideia de que as letras representam os sons da fala. E é algo que é extremamente importante para a iniciação à leitura e à escrita. No segundo ano, ora bem, a Maia não vai fazer provas de rastreio do segundo ano, é pena porque este ano, nomeadamente este ano, seria muito importante haver um rastreio do segundo ano, e isto porquê? Porque sabemos que o primeiro ano foi extremamente atípico, o primeiro ano é um ano muitíssimo decisivo em termos de aprendizagem da leitura e da escrita, e portanto ter ou perceber como é que na realidade chegaram ao final do ano todas as crianças que estiveram matriculadas no primeiro ano, no ano passado, era importante. De qualquer das maneiras, eu dou aqui alguma informação sobre o segundo ano, porque atendendo ao ano atípico que aconteceu, no ano letivo que acabou, foram introduzidas algumas alterações na prova de segundo ano. Portanto, a compreensão de textos ouvidos mantém-se, a gramática mantém-se, mas apenas em formato áudio, as crianças não têm de ler nem as instruções, nem os pedidos. Foi introduzida uma prova de reconhecimento de letras, que não existia na prova de segundo ano dos anos anteriores, reconhecimento de sílabas também, o ditado de palavras manteve-se, a fluência de leitura foi substituída por fluência de leitura de palavras, portanto não há fluência de leitura de texto, é apenas a fluência de leitura de palavras. E isto porque antecipamos que há realmente muitas crianças que, não digo que pararam completamente no dia 12 de março, mas que a evolução não foi a que seria de esperar.
No terceiro e no quarto ano, é avaliada a compreensão oral, a compreensão da leitura, a fluência de leitura, a gramática, a ortografia e a fluência de escrita. A informação que é depois disponibilizada aos professores para o segundo, terceiro e quarto ano tem a ver precisamente com os níveis atingidos nas diferentes competências que foram avaliadas. Há ainda, e este aspecto é extremamente importante, porque sabendo que são analisadas, ou que são avaliadas diferentes competências, nós temos o risco em cada uma destas competências, mas depois também temos o risco acumulado, isto é, se há crianças que estão em risco nas 6 competências avaliadas, há crianças que, por exemplo, só estão em risco numa das competências avaliadas. E, portanto, ter este retrato dos alunos que temos para ensinar ajuda-nos realmente a organizar o processo de ensino no sentido de reforçar aquelas áreas em que eventualmente há várias crianças em risco pode acontecer, por exemplo, que haja uma área, não 2 ou 3, mas uma, que eventualmente está mais frágil em todas, com a turma toda. Portanto, pode haver um trabalho de turma, pode haver um trabalho de subgrupos e pode haver também um trabalho mais individual, mais individualizado de um ou outro aluno. A informação que é disponibilizada é semelhante à do ano anterior, cada professor recebe única e exclusivamente os resultados dos seus alunos. Mas eu voltava um pouquinho atrás, porque no ano 2020-2021 estão disponíveis 2 versões para o primeiro e para o segundo ano. Uma versão digital e uma versão em papel. A versão digital faz parte integrante do novo recurso que vai ser apresentado hoje, que é o Ensinar e Aprender Português. Portanto, para o primeiro e segundo ano, este ano, há uma versão digital e uma versão em papel. A folha de leitura ótica, que criou alguns problemas nos anos anteriores, foi eliminada. Esperemos que para o ano já tudo seja feito em formato digital, mas a eliminação da folha de leitura ótica, de certo modo, acarretou a necessidade de mudar alguns procedimentos. Portanto, a inserção dos dados relativamente às provas terá de ser efetuado pelo professor nos formulários online. A maior parte das provas, ou para a maior parte das tarefas ou das subprovas dentro das provas CAM, não é preciso o professor fazer qualquer cotação. Tem apenas de transcrever a escolha que os alunos fizeram para o formulário. Se as crianças têm 3 alternativas de resposta para escolher uma, A, B ou C, se a criança escolhe a C, o professor só tem de colocar a letra C dentro do formulário online, não tem que fazer qualquer correção. Nas provas, nomeadamente nas que têm que ver com escrita, com a escrita de palavras, e com a leitura, aí o professor tem de fazer a própria cotação, a classificação da prova e introduzir a classificação no sentido de se é adequado ou se não é adequado, ou se errou ou se acertou a escrita de uma determinada palavra. Depois, a análise e a devolução dos resultados é feita de forma automática. Já não vai haver a doutora Helena devolver de forma personalizada todos os resultados a todos os professores. Vai haver um tutorial que acompanha a folha, o pequeno relatório de devolução dos resultados.
Portanto, estas são as principais alterações em relação às provas dos anos anteriores. Se calhar agora passava a palavra à doutora Helena para falar um bocadinho sobre os procedimentos e os materiais que são necessários. Pode ser? Sim, claro que sim, professora Fernanda. Antes de mais, quero só agradecer a presença de todos, também apesar de não vos ver. E, de facto, a Maia, eu tive a oportunidade de devolver os resultados da última aplicação e espero muito honestamente que a apresentação de hoje vá ao encontro de muitas partilhas que me foram feitas, de muitas preocupações que me foram transmitidas e, portanto, de facto, isto foi muito pensado nesse sentido. Eu acho que vão ficar depois satisfeitos com este recurso que futuramente vamos apresentar. Agora, eu vou explicar um bocadinho, vou continuar o PowerPoint e vou explicar então, estão a ver o meu PowerPoint, certo? Vou passar então aqui para a parte onde nós estávamos. Os procedimentos são muito semelhantes relativamente à aplicação das provas. Portanto, aquilo que é solicitado é que efetivamente, num momento prévio à aplicação das provas, haja o treino dos exemplos e este pode ser efetuado com recurso ao manual de aplicação e cotação, a versão reduzida, com os exemplos e também os ficheiros áudio especificamente com os exemplos que são disponibilizados na plataforma. Portanto, se hoje acederem, já terão lá estes recursos para treinarem com a vossa turma os itens exemplo. Para além disso, este manual versão reduzida tem todo o enquadramento, tem todas as instruções detalhadas para que vos permita já preparar para o dia da prova em si, mesmo em termos logísticos. Depois, quando as provas chegarem, o que é dado ao professor? Portanto, muito semelhante aos anos anteriores, os envelopes conterão então provas, cadernos de prova e o manual de aplicação com os itens de teste. Claro está, sempre com provas extra, caso aconteça algum aluno que não esteja na lista, portanto, para contornar um bocadinho estes constrangimentos que fomos constatando nos anos anteriores. E depois a sala deve estar devidamente equipada com computador e com colunas de som e, de facto, verificar-se se o som é perceptível, é adequado para que não condicione a realização da prova. Tal como a professora Fernanda já disse, já falou da prova especificamente do primeiro ano, aquilo que eu quero salientar que pode ser um aspecto que, como é diferente de um ano para o outro, de facto, no caso do primeiro ano não é muito diferente. O que é que acontece? O que é pedido ao professor? Que imediatamente após a execução da prova por parte dos alunos, que proceda à correção e para tal tem disponível no manual de aplicação e cotação uma orientação nesse sentido e posteriormente aceda ao formulário online na área da avaliação que está dentro do Ensinar e Aprender Português e ao aceder a esse formulário preencha de facto se o aluno acertou ou errou em cada um dos itens. Eu daqui a um bocadinho, quando entrarmos na plataforma, depois também vos mostrarei onde é que tudo isso se encontra. Relativamente ao segundo, terceiro e quarto anos, muito embora, tal como a professora Fernanda já explicou, no segundo ano é um bocadinho diferente, temos aqui algumas provas que são de correção automática, ou seja, o professor deverá inserir a cotação, portanto a resposta do aluno, no entanto para os testes de reconhecimento de letras, reconhecimento de sílabas, ditado de palavras e fluência de escrita, deve ser o professor a proceder então à correção e depois posterior inserção dos dados. Quanto ao terceiro ano, funciona muito semelhante àquilo que eu estive a descrever para o teste de compreensão de textos ouvidos, o de gramática e o de compreensão de textos lidos. O professor deve inserir a resposta dada pelo aluno a cada um dos itens do teste, destes 3 testes, no formulário online.
E depois, numa segunda parte, deve efetivamente fazer uma correção prévia do ditado de palavras, ou seja, dizer se a palavra estava escrita corretamente, incorretamente ou então não foi escrita. No caso da fluência de escrita, como vocês já têm conhecimento, o número total de palavras escritas e o número total de palavras com erros. E, por último, a fluência de leitura, avaliando por 3 critérios: precisão, velocidade e expressividade, se é adequada, não adequada ou o aluno não lê. Portanto, após fazer esta correção, então, inserir, respectivamente, no formulário online de acordo com a cotação dada pelo professor. Pronto. Eu penso que, de alguma forma, já transmiti toda esta informação sobre a cotação e inserção das respostas. Agora, outro aspecto diferente este ano. Como já foi dito, os resultados são devolvidos na própria plataforma, na área do ensinar e aprender português, especificamente no submenu dos resultados. Portanto, ao aceder aos resultados, portanto, esperemos nós com a maior brevidade possível, portanto, após a inserção da cotação ou dos dados, haverá ali um espaço temporal até a análise automática dos resultados, que nós não conseguimos estimar neste momento, e depois, como tal, o professor será futuramente notificado via e-mail quando esses resultados estiverem disponíveis na plataforma, tal como eu estava a transmitir na área dos resultados. E aí acede, de facto, a uns resultados muito semelhantes àquilo que vocês já têm conhecimento do que vos foi transmitido no ano letivo passado, mas aqui complementado com o tutorial que vai ajudar muito mais na interpretação dos mesmos. Pronto. Eu penso que, em termos de provas de rastreio, professora Fernanda, penso que não teremos nenhumas dúvidas. Não sei, em termos de chat, se é importante transmitir alguma ou esclarecer alguma informação, ou então faremos no final, se calhar, não é, professora? Não. Tirou o som, professora, tirou o som. Poderíamos ver se já há alguma pergunta relativamente às provas de rastreio ou alguma dúvida, breve, para podermos avançar para a segunda parte. Parece que não há perguntas. Não. Parece que não há. Está tudo muito bem esclarecido. Então, se calhar, posso partilhar o ensinar e aprender português. Sim. Na própria plataforma. Está ligado. Na própria plataforma, como já foi dito, está o acesso para este recurso Ensinar e Aprender Português. Como disse o Dr. Carlos Moreira no início, de certo modo já nos vinham solicitando um recurso deste tipo. A pandemia veio acelerar a necessidade de o termos pronto o mais depressa possível e, portanto, vamos apresentá-lo também de uma maneira breve. Quando eu aposentei-me no ano passado e trabalhava numa universidade que quase todos os meses tinha novos recursos, novas plataformas para nós utilizarmos, e cada vez que eu ouvia falar numa nova plataforma, num novo recurso, eu às vezes dizia: eu não quero saber de mais nenhuma plataforma, de mais nenhum recurso, porque às vezes temos um pouco esta leitura prévia de que lá vem mais uma plataforma para nos infernizar a vida, como eu costumo dizer. Ora, nós não queremos, na realidade, que esta seja um recurso ou uma plataforma para infernizar a vida de ninguém, mas que seja essencialmente um recurso destinado aos professores, que os ajude na sua prática do dia a dia e que, de certo modo, cumpra também outros objetivos.
promover a literacia digital e a transição digital. De certo modo, também esta plataforma, ou este recurso, permite responder a ritmos muito diferentes de aprendizagens dos alunos, e vamos ver que este ano vai ser um ano muito mais atípico em termos de ritmos de aprendizagem e de níveis em que as crianças se encontram. Permite também, de certo modo, assegurar as modalidades de ensino presencial, misto e à distância, aumentar a autonomia dos alunos, contribuir para a melhoria das aprendizagens, responder a desafios de equidade e de inclusão, promover a motivação para a leitura, que é realmente uma das nossas preocupações, é de promover a motivação para ler. Os últimos resultados dos hábitos de leitura dos estudantes do ensino básico são um pouquinho desmotivadores, porque realmente nos mostram que depois de termos subido bastante, Portugal está a voltar ao declínio em termos de hábitos de leitura, mas, como eu disse há bocadinho, essencialmente queríamos disponibilizar aos professores um recurso de apoio à prática que, de certo modo, também os liberte de tarefas que podem ser efetuadas de modo automático, e isto permite, de certo modo, uma gestão mais racional do tempo. Os conteúdos estão organizados, os conteúdos que são abordados neste recurso, estão organizados em 9 domínios e são operacionalizados através de um conjunto muito amplo de tarefas. Quais são os domínios essenciais? Temos a consciência fonológica, temos o ensino das regras de correspondência entre fonemas e grafemas. A questão, pode continuar a mostrar, Helena, fica bem. Não, professora, ainda não tinha partilhado com o som, o problema foi esse. Pronto, ok. Vou para partilhar com o som. Ok. O ensino das regras de correspondência fonema-grafema e grafema-fonema, que, digamos, é abordado essencialmente no aprender a ler e escrever. A compreensão oral, no ouço e compreendo, a compreensão da leitura, no leio e compreendo, a fluência de leitura, a ortografia, a gramática, a produção textual através de projetos de escrita e a educação literária. Como eu disse, em cada um dos domínios há várias subtarefas, e estes domínios são ainda complementados com 2 ferramentas extremamente importantes, que é a Biblioteca dos Truques e o passaporte de leitura. Na Biblioteca dos Truques estão disponíveis várias regras que regem a leitura e a escrita, e no passaporte de leitura vão ficando registadas todas as leituras dos alunos, quer sejam leituras autónomas, quer sejam leituras pela voz dos outros. No ano letivo de 2020-2021, este recurso ainda só está feito para o segundo e para o primeiro ano, mas esperemos que no próximo ano letivo já esteja concluído para todo o primeiro ciclo do ensino básico. Nestes, digamos, estas sequências didáticas que vão sendo operacionalizadas através de diferentes tarefas, por sua vez, estas tarefas vão sendo operacionalizadas através de vídeos, através de atividades multimédia, através de ferramentas digitais, de biblioteca e recursos para os professores, de recursos para consolidação de aprendizagens que são disponibilizados em formato PDF, e essencialmente, este aspecto é extremamente importante, através de 8 tutores virtuais que vão apresentando as diferentes atividades, vão estando presentes durante a realização das atividades multimédia ou na explicação e apresentação dos conteúdos. Estes tutores, de modo nenhum, substituem o professor, mas são veículos importantes para,
darem explicações, para facultarem reforço, para incentivarem a persistência nas tarefas. Estes tutores dão feedback imediato, algo que dificilmente o professor consegue fazer dentro de uma sala de aula com 20 e tal crianças. Fornecem orientações, modelam comportamentos. Muitas vezes aparece um ou outro tutor sugerindo ou colocando-se no papel do aluno e dizendo: eu costumo fazer isto, esta é a estratégia que eu costumo usar e que costuma funcionar bem. Portanto, modelam comportamentos, modelam diferentes abordagens às tarefas e modelam também a resolução de problemas. Sugerem, muitas vezes de uma maneira muito explícita, estratégias para resolver os problemas, ensinam a pensar e, essencialmente, estes tutores, precisamente porque são virtuais, nunca se aborrecem, são capazes de repetir N vezes as mesmas orientações, as mesmas instruções. Os alunos podem ouvi-los quando quiserem, em função das suas necessidades. Pronto. As provas de rastreio, portanto, um dos núcleos centrais é precisamente o conjunto de sequências didáticas que foram feitas para, digamos, a abordagem dos diferentes conteúdos da disciplina de português. Temos também as provas de rastreio e provas de monitorização. Portanto, na avaliação aparecem as provas de rastreio, de que já falámos há bocadinho, e as provas de monitorização, uma monitorização trimestral. Se calhar agora iríamos entrar mais diretamente na plataforma. Vamos começar pelo primeiro ano. E eventualmente podemos começar precisamente por estes tutores virtuais, que são a equipa Aprender a Ler e a Escrever Português. Pode pô-los a falar. Nós somos a equipa do Aprender a Ler e a Escrever Português. Não somos uma equipa de desporto. Então, que equipa somos? E o que fazemos? Somos a equipa que está aqui para te apoiar, para aprenderes a ler e a escrever muito bem. O nosso objetivo é que te tornes num especialista em leitura e em escrita. A pessoa mais importante para te ensinar é a tua professora ou o teu professor. É ela ou ele que te vai fazer entrar no que é uma das maiores conquistas da humanidade, a escrita. Nós estamos aqui para ajudar. Somos 8 e vamos apresentar-nos. Eu sou Angelina Ensina. Vou estar contigo a dar-te orientações e instruções, mas acima de tudo, a ajudar-te a pensar. Vou colocar-te muitos desafios e apoiar-te na sua resolução. Estarei muitas vezes presente para te avisar das dificuldades que vais encontrar. Nesta equipa, eu sou uma espécie de treinadora. Conto contigo e com o teu esforço. Vicente Inteligente é o meu nome. Sou muito curioso e gosto de saber o porquê de tudo. Vou aparecer muitas vezes a fazer perguntas, pois gosto de tudo muito bem explicado. Aprender a ler e a escrever é um grande desafio, mas nunca se desiste. Glória Memória é o meu nome. Criticar é preciso saber. Lembra-te que aprender a questionar é muito importante para melhor saber e compreender. Agora que nos conheces, aqui fica o nosso lema. Um por todos, todos por ti! Passamos agora para explorar um bocadinho cada uma das sequências didáticas, professora? Sim. Sim? Então vamos entrar aqui no Aprender a Ler e a Escrever. Tal como já foi referido, aqui o domínio é o ensino das regras de correspondência grafema, fonema, fonema, grafema. Inicialmente, os alunos contarão aqui com 6 botões de entrada, sendo que o ponto de partida aqui está representado com uma breve história da leitura e da escrita. Portanto, porque de facto aquilo que se considera
é tão importante saber de que forma é que surgiu, evoluiu a sua importância, a sua funcionalidade e, claro está, a sua especificidade. Portanto, foi construída uma história, especificamente aqui para o ensinar e aprender português, para, digamos assim, este ponto de partida aos alunos, para eles darem o primeiro passo no conhecimento e nesta viagem que é aprender a ler e a escrever português, né? O racional aqui adotado parte do som para a letra e é algo que de facto aqui também é transmitido, a importância dos sons da fala. E como tal, que depois a escrita representa sons da fala. Eu gostaria aqui muito de vos mostrar parte deste vídeo. Ler e escrever para não esquecer. As pessoas sempre viveram em grupo e sempre precisaram de se entender umas com as outras. No tempo das cavernas, para se entenderem, falavam. Às vezes precisavam de mandar recados para homens ou mulheres que estavam longe. Mas quem levava o recado podia esquecer-se do que lhe tinham dito, ou mesmo sem querer podia modificar a mensagem. Por exemplo, se alguém queria mandar dizer que um sítio perto de um rio era bom para caçar animais, a pessoa que levava o recado podia esquecer-se de qual era o sítio, ou então modificar um pouco o recado e dizer que o sítio era bom para caçar javalis, e nesse tal sítio, afinal, só haver cabras. Recados mal dados ou modificados complicam bastante a vida. Um outro povo, o povo fenício, encontrou a melhor solução para a escrita. Em vez de desenhos que representam coisas ou ideias, escolheu sinais para representar os sons que as pessoas usam quando dizem palavras. Ou seja, inventaram as letras para representar os sons da fala. Esta maneira de escrever, inventada há mais de 3.000 anos pelos fenícios, ainda é usada por nós e por quase todos os povos do mundo. Representar esses sons. E precisamos de saber que se escreve e que se lê sempre da esquerda para a direita. Esta história foi escrita especialmente para ti, por Isabela Alçada e por Ana Maria Magalhães. E, portanto, aqui neste, digamos assim, neste início, dá aqui o passo, este ponto de partida, de facto, para o ensino formal, não é? Digamos assim. Depois temos, ainda no aprender a ler e a escrever, as vogais, ditongos, consoantes, vogais e ditongos nasais e ataques ramificados. Como podem verificar, em termos de organização, é uma organização sequencial. Os botões são bastante perceptíveis, claros, para que seja de fácil acesso aos alunos quando o professor lhes indica, vamos aceder aqui, demonstra, numa situação presencial, mas, por exemplo, numa situação em que de facto já seja de ensino à distância, ele pode dar um indicador, porque há aqui sempre pistas visuais que remetem de facto para que o aluno aceda mais facilmente, uma vez estamos a falar de alunos do primeiro ano, ao conteúdo específico. Dentro de cada um destes 5 botões, de facto temos disponíveis 45 sequências didáticas para o ensino das 26 letras do alfabeto, sendo que em cada um dos conteúdos disponibilizamos uma série de tarefas bastante diversificadas, como já foi dito, desde atividades multimédia, vídeos explicativos e também PDFs descarregáveis. Vamos então aqui entrar numa atividade, vamos explorar. As primeiras atividades remetem, tal como já foi dito, muito para a identificação do som nas palavras, por exemplo, o próprio som, que é trabalhado aqui em 2 momentos. Quando temos mais do que um, estas tarefas são divididas em vários momentos para que possam ser trabalhados todos os sons e aqui tarefas também de segmentação silábica, de identificação de sílaba com um som, depois da simulação da escrita, um vídeo de simulação de escrita e ainda os truques associados a essa letra quando as letras têm especificidades. E no momento final, então, o caça à letra, que é de facto de completamento, neste caso, como estamos nas vogais, é a identificação
da letra no meio de várias letras. Portanto, aqui estamos a falar de discriminação mais visual. Vamos entrar aqui no Procura o Som. Como exemplo. Ouve com muita atenção as palavras e descobre se têm ou não o som O, tampa. Portanto, aqui neste primeiro momento, e está aqui assinalado, é trabalhado então o som O. Chamo aqui a atenção para dois aspectos específicos, que são os botões de instrução, que são sempre os mesmos ao longo das diferentes atividades multimédia, para que os alunos já saibam aqui a mecânica e onde ir buscar estes elementos fundamentais, e o aluno pode aceder às instruções às vezes que forem necessárias, aqui acompanhando sempre o ritmo de cada aluno. Para além das instruções, também o próprio estímulo em si pode ser ouvido várias vezes, basta o aluno clicar no botão associado. Neste caso específico, chamava aqui também a atenção para outro aspecto aqui no ecrã, que permite ao aluno, ao longo da atividade multimédia, perceber quantos exercícios tem pela frente, quantas tarefas tem pela frente, e a estrelinha representativa do seu desempenho. Portanto, vai sendo preenchida à medida que o aluno vai efetuando a tarefa. Tampa. Portanto, estamos a trabalhar o som O, vamos errar e também aqui ouvir, para ter a oportunidade de ouvir o feedback. Bravo! Esta aqui. Tecla. Tecla. Isto aqui. Em tecla, não se ouve o som O. Exatamente. Portanto, há sempre... Argola. Estamos-nos enganados. Em argola, ouve-se o som O. Exatamente. Casa. E ao longo destes exercícios, vamos passar então aqui para o conto das sílabas. Ouve com muita atenção cada uma das palavras e conta quantas sílabas tem. Preencha um círculo por cada sílaba que ouvires. Boca. Vamos colocar mais para perceber. Boca. 2 sílabas. Portanto, para além Rosa. do feedback áudio, também tenho aqui um feedback visual para indicar a resposta correta ao aluno. Vamos eliminar. Rosa. 2 sílabas. Argola. Vamos aqui ganhar uma estrelinha. E completou. Certíssimo. Cantora. Isso mesmo. Doce. Doce. 2 sílabas. Nó. Muito bem. No final, o aluno, para além de ter sempre ao longo do exercício a noção do seu desempenho, no final tem aqui esse desempenho é convertido num sistema de estrelinhas, sendo que quando o seu desempenho é adequado, é-lhe atribuído um crachá que pode ser partilhado no mural. Portanto, há aqui esta preocupação constante com a motivação para a execução das tarefas e para que, de facto, eles treinem, porque se fizerem outras vezes, podem não ganhar na primeira vez, mas podem ganhar na segunda. O importante é voltar a tentar e haver aqui um esforço acrescido. Depois, se calhar, daqui passaria para um vídeo de simulação de escrita. Aprendo a escrever a letra O. Já adivinhas o que vamos fazer? Aprender a escrever a letra O. Já aprendeste a identificar os sons O e O em algumas palavras. Agora, vais descobrir qual é a letra que representa esses sons. Na palavra foca, ouves o som O. Na palavra boca, ouves o som O. Estes 2 sons, O e O, são representados pela letra O.
Vamos aprender a escrever a letra O? Já sabes que podes escrevê-la à mão e chama-se letra manuscrita. Também se pode escrever no computador e chama-se letra de imprensa. Repete comigo. Letra O, minúscula, manuscrita. Já sabes o que tens de fazer. Paras e dizes baixinho para ti. Tenho de escrever mais algumas vezes a letra O. Vou pegar no lápis e no caderno e vou escrever, porque nada me impedirá de aprender. Nosso elemento mais pequenino da equipa do aprender a ler e a escrever português, a Glória Memória. E depois, este treino pode ser complementado aqui com o PDF descarregável, portanto, que o professor pode imprimir e depois fotocopiar para toda a turma, ou então, em caso de os alunos já estarem em casa, portanto, se for possível, se lhes for possível imprimir, então poderão, a partir deste PDF, fazer então o treino de escrita da letra. E depois temos sempre associados os truques. Vamos aqui abrir. Truques da letra O. Já aprendeste quase tudo sobre a vogal O. Já sabes escrever? Já sabes que a letra pode ter os sons O e O? Angelina, estás a esquecer-te de um som. Não me esqueci. Só não disse logo porque era muito difícil. Em muitas palavras, o som U também pode ser representado pela letra O. Isto é, a letra O lê-se U. Por exemplo, na palavra dedo, ouve-se o som U na última sílaba. Na palavra dedo, o som U escreve-se com a letra O. Na palavra colar, ouve-se o som U na primeira sílaba, mas escreve-se com a letra O. Então o som U também pode ser representado pela letra O. Tenho de memorizar. O som U pode ser escrito com duas letras. A letra que se chama U e a letra que se chama O. Como se sabe quando se usa uma ou outra? Vou ensinar os truques da letra O. Truque número 1. Chama a palavra dedo. Dedo. Qual é a sílaba forte? É D. E chama agora a palavra campo. Campo. Então, quando o som U está no fim de uma palavra e a sílaba não é forte, escreve-se com um O, mas lê-se U. Truque número 2. Ouçam a frase. O colibri e o elefante são animais. Repara que algumas letras O aparecem sozinhas. Quando a letra O aparece sozinha numa frase, lê-se U. Quando eu escrevo o colibri ou o balão, este som U escreve-se com a letra O. Não me posso esquecer. Quando a letra O aparece sozinha numa frase, lê-se U. Quando escrevo o som U sozinho numa frase, tenho de escrever com a letra O. Meninos e meninas, já sabem 2 truques? Quem os esquecer, muitos erros vai cometer. Repete comigo. Truque 1. Quando o som U aparece no fim de uma palavra e a sílaba onde ele está... Acho que já deu para perceber a quantidade de informação que de uma forma bastante apelativa é transmitida ao aluno e que ele acaba, através destas estratégias e com esta forma de explicar, perceber e consolidar estas regras específicas. Depois o caça à letra, também gostaria de apresentar, que aqui também há uma, penso que é uma das preocupações e uma dos objetivos do ensinar e aprender português é, sem dúvida nenhuma, motivar para a leitura. Agora vais descobrir as 4 letras O retiradas do título do livro O Rapaz do Nariz Comprido. E este, por exemplo, é um dos exemplos, que é a partir de títulos de obras de literatura para a infância, partindo daí,
ser efetuado o exercício e vai despertar de alguma forma aqui um interesse no aluno, se calhar de procurar qual é este livro e de pedir para lerem nesta fase. Ainda passa muito por aí. Professora, quer acrescentar aqui algum aspecto? Porque para já esta funcionalidade ainda não foi incluída, mas esperemos que para o ano já seja incluída, que é, ao clicar na capa do livro, o aluno ter uma brevíssima apresentação do livro. Não é uma sinopse, é uma apresentação do livro, sempre respondendo à preocupação de motivar para a leitura, nomeadamente para a leitura em extensão. Uhum. Então vamos lá fazer. Vamos aqui detectar o O, a possibilidade quando são selecionadas opções fora do que é expectável, não permite a validação. Neste caso, então, podemos retirar, vamos pôr tudo direitinho e vamos validar a ver se ganhamos as estrelinhas todas. E, portanto, há aqui a correção. E terminamos com a... Para finalizar, ouve as quadras da letra O. Ouvem-me em pó e em só. Sou O, bem dizes tu. Atrapalho os mais incautos que pensam que sou o. Faz o lobo na serra. Lá faz também o vento. Muita atenção, meninos, às armadilhas que invento. Em pôr e dor, lês-me O. Mas em pato, lês-me U. Se estou no fim e sou fraco, que letra escreves tu? Muito bem, e ganhamos um crachá. Se calhar passamos agora para o Ouço e Compreendo, professora. Posso dar aqui uma informação suplementar, que é a Claro. seguinte: à medida que os alunos vão efetuando as tarefas, o professor acede a um histórico. Portanto, a maioria das atividades realizadas pelo aluno são classificadas de modo automático e os resultados ficam num histórico. O histórico registra o primeiro resultado dos alunos. Portanto, isto também é mais um recurso que o professor tem para, de certo modo, perceber a que nível é que estão os alunos, cada um, e individualmente e em termos de turma. Exatamente. Vamos passar para o Ouço e Compreendo, portanto, que remete o domínio da compreensão oral e no caso do primeiro ano também é trabalhada a gramática. Neste caso específico, as tarefas partem sempre de um texto, de uma história. No caso da fase 1, partem sempre de histórias, neste caso da Biblioteca do Gigante. 8 histórias são disponibilizadas após a audição da história, aqui mesmo com representação, digamos assim. São solicitadas diversificadas tarefas ao aluno ao nível da compreensão e também da gramática, como eu estava a dizer. No caso da fase 2, passa mais por histórias com alguma animação e na fase 3 são então contadores de histórias que estarão a contar excertos ou poemas. E a partir daí, então, esse é o estímulo para depois ser trabalhada então a compreensão oral. Eu gostaria aqui de demonstrar, por exemplo, quem quer casar com a porquinha Mimi. Peço desculpa. Vou aqui fazer um refresh. Vou parar um bocadinho a partilha, se a professora quiser acrescentar um bocadinho, que agora vou ter que inserir as credenciais novamente, enquanto que eu faço isso, que ele saiu. Então aqui para a ortografia, e no caso da ortografia temos já disponíveis o lápis mágico, que é de facto um conjunto de atividades para, tal como o nome indica, trabalhar as regras de ortografia. O professor terá aqui um botãozinho com o racional e objetivos e, digamos assim, um explicativo da própria tarefa e depois como é que o aluno deve responder à mesma. Portanto, aqui 2 materiais de apoio
à execução do lápis mágico. Dentro de cada botão, o aluno contará com 4 fichas, 4 tarefas, que pode descarregar e então executar e trabalhar estas questões. Professor, não sei se quer acrescentar aqui mais algum aspecto ao nível do lápis mágico. Está sem som, está sem som. Nós queremos com o lápis mágico. Nós sabemos que muitas das palavras em português, nomeadamente na escrita, são palavras irregulares ou chamadas regular regra. Regular regra tem a ver com o C, com o que se precisa ter um a seguir, com o guia, quando se lê com o valor de G ou com o valor de G. E, portanto, é extremamente importante que as crianças repitam. Há muitíssimas palavras que têm de ser memorizadas. A geografia tem de ser memorizada e, portanto, na realidade, estas tarefas visam a repetição da leitura e, ao mesmo tempo, ajudar os alunos a utilizar algumas estratégias. Por exemplo, fecha os olhos e tenta escrever com os olhos fechados. Quando nós escrevemos com os olhos fechados, digamos, é a prova provada de que não precisamos estar a ver a palavra, porque já possuímos dessa palavra uma representação ortográfica muito consistente. Portanto, são pequeninos truques, pequenas estratégias que as diferentes personagens vão transmitindo aos seus pares. Cada uma destas fichas do lápis mágico, pode abrir uma se não se importa. Não estou a partilhar, professora. Não, só abrir uma, exatamente. Uma. Aparece sempre, aparecem os lembretes da Glória Memória, portanto, tentando relembrar uma regra de ortografia, relembrar o valor ou a importância ou a necessidade de um acento, relembrar, por exemplo, que o O, num dos casos, o O final, se não está em sílaba forte, se lê U, embora se escreva com a letra O, porque na realidade estas regras, estes lembretes têm que ir sendo atualizados e convocados quando as crianças estão a escrever. Agora, entre saber uma regra e convocá-la imediatamente quando a criança está a escrever, exige realmente um treino desta convocação sistemática. Pronto, de alguma forma, é importante aqui também salientar que alguns conteúdos ainda estão a ser desenvolvidos e, como tal, ainda não foram disponibilizados. Portanto, esta de facto é uma plataforma em construção. Neste momento já estamos bastante satisfeitos com o volume de facto de recursos que aqui conseguimos disponibilizar. No entanto, ela terá ainda mais recursos. Portanto, ao longo do tempo, estamos constantemente a desenvolver conteúdos e, portanto, ficará mais diversificada ainda e mais completa. No caso da fluência, neste momento temos dentro das consoantes, vogais e ditongos nasais e ataques ramificados o treino. Podem ver aqui a organização, o treino de leitura de palavras apresentadas de forma isolada, depois passarão para o treino de leitura de frases e aqui, depois, posteriormente, na fluência de leitura de pequenos textos, adotando as estratégias que nos indicam a investigação, leitura eco, leituras repetidas, leitura com a leitura modelo, e é dentro desse objetivo. Portanto, como eu estava a dizer, depois os restantes conteúdos serão aqui acrescentados à medida que forem desenvolvidos. E pronto, professora, eu não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, eu daria por encerrada esta parte da demonstração. Pronto, eu penso que já deu para terem uma ideia, penso que era importante deixarmos uns minutos finais no sentido de identificar algumas dúvidas. Como disse a doutora Helena, é uma plataforma ainda em construção, portanto, ela já está planificada, mas podem sempre ser inserida uma ou outra sugestão, uma ou outra melhoria num ou outro conteúdo. Pronto, penso que não temos perguntas, professora.
Se calhar neste sentido, não sei se daremos então por encerrada a sessão. Eu volto a insistir que isto não é mais um recurso, mais trabalho para o professor. O objetivo é precisamente libertar o professor de algumas tarefas e colocar ao seu dispor um conjunto de sequências didáticas que estamos em crer serão de bastante utilidade. Portanto, suponho que não existem questões. Qualquer questão que possa surgir, entrem em contacto quer com o município, quer com a Lusoninfo. As provas, tanto quanto eu sei, estão em processo de distribuição pelas escolas, portanto estão a ser entregues nas escolas em envelopes fechados, vão ser disponibilizados na plataforma, na área formulários, que pedia só à Helena, só por favor se mostrava o sítio onde vão aparecer os formulários para os professores depois introduzirem os resultados. Exatamente, portanto, quando os professores acederem à parte da avaliação, neste momento, como ainda não iniciaram a execução das provas propriamente ditas, neste momento têm disponíveis os manuais de treino dos exemplos, portanto, que já podem ser efetuados, e posteriormente terão aqui também disponíveis o manual e os ficheiros áudio necessários para a realização da prova com os itens teste. Quando for para inserir os resultados, aqui imediatamente após o ícone, o botão das provas de rastreio, aqui terão disponíveis então o botãozinho com os formulários. Ao aceder, peço-vos que verifiquem de facto se a turma está completa, se está tudo direitinho, e depois aluno a aluno então inserir os dados e a cotação. As credenciais irão ser também enviadas por e-mail para o município, para as direções do agrupamento, para depois partilhar com os professores. Pronto, suponho que está tudo esclarecido, já também adiantado da hora, as pessoas têm os compromissos familiares. Queria agradecer à professora Fernanda Viana e à doutora Helena esta apresentação, cumprimentar mais uma vez todos os professores com os votos de um bom ano e até breve. Okay.